Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live hoje, segunda-feira, terceira semana de janeiro. Estamos continuando aqui com as nossas lives das 8 horas da noite, onde o nosso intuito é ajudar os veterinários, principalmente os recém-formados, a passarem a ganhar mais, né? Então a gente fala aí que a gente quer ajudar os veterinários a ganharem mais de R$ 5.000 por mês, sem fazer plantões, então sem depender dos plantões exaustivos, né? E a gente trabalha com os veterinários recém-formados. Então, se você acabou de sair da faculdade e tem a pretensão de já entrar no mercado de trabalho com o pé direito, já com uma carreira de sucesso e construindo o seu futuro, vem com a gente que estamos aqui para te ajudar. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que deixa a maioria dos veterinários recém-formados de cabelo em pé, que é a emergência, o atendimento emergencial. Então a gente resume o tema em ABC do trauma, mas na verdade é o atendimento emergencial como um todo, é a abordagem do atendimento emergencial. Como que a gente faz para conduzir esse momento tão delicado para o nosso paciente, para o nosso cliente e também para nós como veterinários, porque a gente sabe que as emoções do veterinário também contam ali durante o atendimento. E para isso a gente vai falar sobre uma abrangência geral. E eu vou deixar aqui o canal aberto se vocês tiverem perguntas. Eu sei que é um tema que às vezes surge bastante dúvidas. Podem ir mandando que ao longo da apresentação eu vou interrompendo e a gente vai conversando e discutindo as dúvidas, tá? Essa semana, não lembro agora, mas eu acho que depois de amanhã a gente vai falar sobre discussão de caso clínico, os casos clínicos clássicos das entrevistas de emprego. Então venham preparados, venham afiados que eu vou perguntar bastante a opinião de vocês também sobre os casos, para que a gente ache as dificuldades de vocês em resolver esse tipo de caso clínico numa entrevista de emprego, por exemplo. Certo? Então, quem tiver pergunta agora, fique à vontade, pode ir falando ao longo da live. Vou respondendo à medida do possível aqui. Então, vamos iniciar a abordagem do atendimento emergencial, né? Toda vez que eu converso com vocês sobre atendimento, então sobre primeira consulta clínica, sobre o plantão que você está fazendo, sobre como ser um veterinário diferente na sua abordagem do seu paciente ali na hora que você está iniciando o atendimento, eu sempre pego muito no pé, principalmente dos alunos e dos mentoriados, de que o exame clínico tem que ser perfeito. O que é um exame clínico perfeito? É aquele exame que você consegue abordar o animal como um todo, então você consegue avaliar de focinho a rabo de uma maneira simples e prática. Então a gente tem várias técnicas onde a gente consegue montar esse plano de exame clínico de uma maneira rápida, mas muito eficiente e que faça com que a gente consiga ter a maior lista e mais completa lista de diagnósticos diferenciais possíveis. O Joaquim tá aqui, ó, causando no meu colo, pulando e descendo. Então de vez em quando vocês vão ver que eu dou uma baixada, é ele que tá pulando aqui. Então, vocês vão... quando a gente fala de exame clínico, então tem que ser esse exame completo, que vai te facilitar na sua lista de diagnósticos diferenciais. Por quê? Porque a partir do momento que você examinou o animal como um todo e montou a sua lista de diagnósticos diferenciais, fica muito mais fácil você explicar cada uma daquelas alterações detalhadamente para o tutor e fazer com que ele entenda a real necessidade de autorizar um exame complementar para que você feche o diagnóstico e dê o melhor tratamento e o melhor prognóstico para aquele paciente, certo? Então isso eu falo muito em todos os treinamentos. A gente tem vários Implementations Day durante a mentoria que a gente fala só de exame clínico e lista de diagnósticos diferenciais e de como abordar o proprietário com esta lista para que ele te autorize a fazer os seus exames necessários. Mas esse assunto de diagnóstico diferencial, exame clínico completo, não se aplica no atendimento emergencial. Então, na abordagem emergencial, a gente tem que ter uma outra conduta visando salvar a vida do animal na emergência, para depois a gente conseguir chegar no exame físico completo e na lista de diagnósticos diferenciais completo, e então
a conversa com o cliente sobre exames complementares e dando a sequência que a gente está acostumado, né? Outra coisa que eu converso muito com os alunos e com os mentoriados é sobre anamnese. A tamanha importância que é você manter um vínculo de amizade com esse cliente desde o momento que ele entra na sua clínica, no seu estabelecimento, no seu consultório, até o momento que ele vai embora. E que essa conversa da anamnese, ela tem que ser completa e ela tem que ter as perguntas persuasivas e as perguntas da maneira correta. Você tem que questionar o cliente da maneira correta para que ele sinta segurança em te falar a verdade, em primeiro lugar, e para que ele não esqueça de nenhuma informação importante para te passar. Porque às vezes o que é importante para nós como veterinários não tem uma relevância para o proprietário. E às vezes é muito importante para a gente diferenciar numa lista de diagnósticos diferenciais, por exemplo. Então, quando a gente trabalha com uma anamnese completa e perguntando da maneira correta, então a gente usa às vezes muitas técnicas de PNL durante o questionamento da anamnese para que o proprietário, primeiro de tudo, tenha confiança na gente. Porque ele tendo confiança e sabendo que eu não vou julgá-lo e que eu vou pegar a informação que ele está me dando e traduzir isso da melhor maneira possível para o diagnóstico do paciente, ele vai me falar toda a verdade, independente se ele fez algo que perante a sociedade é considerado errado ou não. Então, vou dar um exemplo básico. Eu já atendi animais intoxicados por drogas, ou maconha, ou drogas pesadas. E o cliente precisa ter uma confiança em mim muito grande para ele me falar exatamente o que o animal comeu, o que o animal ingeriu e a quantidade, né? E então, assim, isso é um pequeno caso, mas assim, em todos os casos, a gente precisa que esse proprietário tenha essa confiança. Mas daí, no atendimento emergencial, a gente precisa pular essa primeira etapa da anamnese, né? E depois, com o animal estável, a gente vai retomando. Então é isso que a gente vai ver hoje. Como que a gente inicia esse atendimento, essa abordagem emergencial e como que a gente retoma para que não passe nada desapercebido no nosso atendimento daquele paciente e que a gente consiga, sim, num atendimento emergencial, ter uma lista de diagnósticos diferenciais, ter a condição de explicar para o proprietário o que está acontecendo exatamente com aquele paciente para que ele autorize a gente a fazer exames complementares se forem necessários, né? Então, todo mundo conhece o que a gente chama de ABC do trauma, que a gente vê nas matérias de clínica da faculdade. Hoje eu vou explicar para vocês o ABC do trauma de uma maneira que eu explico para os meus alunos, que é um pouquinho mais detalhada, né? Então, eu acrescento algumas coisas que eu acho de extrema importância nesse ABC do trauma. Então, vamos lá. Por que ABC do trauma, né? O A vem de vias aéreas, o B de respiração, do inglês, e o C de circulação. Então, todos os pacientes que chegarem em emergência no nosso atendimento, a gente vai seguir essa ordem. Então, nós vamos ver primeiro como que a gente vai avaliar essas vias respiratórias, depois como que a gente vai avaliar a respiração, depois como que a gente vai avaliar a circulação. Mas eu acrescento 2 pontos aqui logo de cara. O que eu acrescento? Acrescento logo após a circulação. Observar sangramentos evidentes e depois observar injúrias neurológicas, que isso, gente, passa muito despercebido por muitos veterinários na hora da emergência e faz uma diferença absurda no prognóstico do nosso paciente emergencial. E o terceiro ponto que eu acrescento e que eu não acho menos importante, pelo contrário, eu acho que é de extrema importância, é a avaliação da dor. Eu vou dar um exemplo básico aqui do quanto que a avaliação da dor é importante e muitas vezes negligenciada por nós durante a abordagem da emergência. Por exemplo, um animal está com a mucosa pálida. O que pode ser essa mucosa pálida? Pensem comigo. Pode ser por uma anemia, que esse animal já vem apresentando, às vezes por um quadro hemolítico, uma doença hemolítica que ele já vem apresentando. Pode ser por um sangramento evidente, interno ou externo, então evidente, mas que aos meus olhos eu estou enxergando ou não. Mas pode ser também por vasoconstrição periférica, por dor. Então, às vezes o animal não está anêmico, ele simplesmente está com tanta dor que a mucosa dele está pálida. Então, olha aí a tamanha importância da avaliação da dor. Então, se a gente for pensar só friamente na parte clínica, a avaliação da dor já é considerado o 5º sinal vital. Por quê? Porque é extremamente importante e hoje em dia a gente já sabe o quanto que a dor, então tem alguns vídeos no canal, depois vocês deem uma olhadinha lá sobre dor.
o quanto que a dor atrapalha a recuperação desse paciente, né? E a gente já sabe disso. Fora toda a condição humana que nós temos de entender que o animal sente dor e tratar essa dor para que ele tenha uma qualidade de vida ali naquele momento emergencial de atendimento, certo? Então, independente de onde a gente olha, a avaliação da dor é extremamente importante. E a gente muitas vezes esquece de fazer a avaliação da dor durante um atendimento emergencial, porque a gente foca só ali no ABC. E esquece injúrias neurológicas, sangramentos evidentes e também avaliação de dor. A partir de agora não mais, certo? Então vamos lá, vamos começar no A. Avaliação de vias aéreas. Então, primeira coisa que eu tenho que olhar é se aquele animal tem vias aéreas obstruídas ou não. Então, tá obstruída? Tem alguma secreção? Às vezes num trauma teve sangramento e o próprio sangramento coagulou nas narinas e tá obstruindo aquelas vias aéreas, né? Independentemente se tá obstruída ou não, eu vou avaliar e vou dar uma limpeza rápida ali nas vias aéreas. E se tiver obstruída, eu vou entrar com oxigênio. Isso é extremamente importante, certo? Se não está desobstruída, eu vou, primeira coisa, desobstruir, limpar tudo, assegurar que o animal está conseguindo respirar, então iniciar a oxigenoterapia para depois passar para o ponto B. Então, primeiro de tudo limpa e olha se está desobstruída. Está muito obstruída, faz a higienização até que você tenha certeza de que o animal está conseguindo respirar. Aí, então, entra com oxigênio, que daí a gente pode entrar com a máscara de oxigênio, a gente pode entrar com uma sondinha naso de oxigênio. Se for necessário, a gente vai entubar esse animal e a gente vai avaliar ali primeiro as obstruções, entrar com oxigênio para depois passar para o ponto B, certo? O que é o ponto B? É a respiração. E o que eu observo na respiração? Primeira coisa, eu vou observar a coloração das mucosas e o tempo de preenchimento capilar. Então, se o animal está com uma mucosa cianótica, eu já sei que eu preciso oxigenar esse animal de uma maneira muito rápida, certo? Depois que eu observo a coloração das mucosas e o tempo de preenchimento capilar, eu vou fazer a palpação da cabeça, do pescoço e do tórax, a fim de eu detectar o quê? Qualquer tipo de crepitação, qualquer aumento de volume ou qualquer fratura, né? Às vezes um animal no trauma, ele tem uma fratura de uma costela e ele tá gerando um enfisema ali. E isso vai gerar uma dificuldade respiratória e eu vou precisar entubar esse animal. Então, na respiração, a gente faz a palpação do animal. Então, ele já tá no oxigênio, a gente vai palpar o animal, cabeça, pescoço e tórax, para observar fraturas, detectar qualquer tipo de aumento de volume e crepitações e enfisemas, né? Então, eu já tive pacientes que tinham enfisema de face muito leve por uma ruptura de traqueia. Então, um paciente, uma vez, o tutor foi na hora de... O animalzinho tinha engasgado. E o tutor, no desespero de ver que o animal engasgou, enfiou o dedo na garganta do animal, a fim de ver se tinha alguma coisa obstruindo ali. No que ele fez isso, era uma Yorkshire pequenininha, ele furou a traqueia do animal. E daí ela chegou muito mal na emergência, com um pouquinho de crepitação aqui, ó, em região de traqueia, muito pouco. E daí a gente só detectou que tava com um vazamento de ar na traqueia ali, porque a gente palpou, muito bem palpado, e sentiu um enfisema subcutâneo ali. Então, se a gente não tivesse feito a ordem do B de palpar, a gente tinha perdido esse animal. Então, a hora que a gente viu, a gente já entubou e recorreu aos próximos passos do atendimento, né? Daí, nesse momento da respiração, o que a gente avalia também? A gente avalia a frequência respiratória, o padrão respiratório e os eventuais esforços respiratórios que esse animal possa vir a apresentar. Então, aí, vamos pensar. Num cão, qual que é a frequência respiratória normal? 10 a 20. Num gato, 20 a 40. Né? Daí aqui a gente já aproveita e avalia também a frequência cardíaca e o pulso arterial, porque é importante, porque agora a gente vai passar para o C, né? Que é a circulação. Então, vamos recapitular o B de respiração, porque é muito importante.
No B a gente vai avaliar as mucosas e o TPC. Vai palpar a cabeça, o tórax, detectar crepitações, fraturas. Vai avaliar a frequência respiratória, o padrão respiratório e eventuais esforços respiratórios. E também é importante a gente dar uma auscultada. Vamos auscultar laringe e vamos auscultar tórax. Vamos observar se tem crepitação, sibilo ou algum outro ruído respiratório, porque vai ser importante para eu saber se eu preciso entrar, por exemplo, com uma droga diurética, se esse animal estiver crepitando. Ou se tiver com algum sibilo, eu preciso entender de onde vem aquele som respiratório, ou qualquer outro ruído, enfisematoso ou silêncio absoluto no tórax. Então, eu preciso fazer essa abordagem de ausculta também, após eu palpar cabeça, pescoço e tórax. Para daí, então, a gente poder ir para a circulação, o C, né? Claro que tudo isso é de uma maneira muito rápida. Então, você automaticamente desobstrui as vias aéreas, coloca oxigênio, vai palpando, avalia a mucosa, tudo muito rápido. Então, tudo isso a gente faz em segundos, né? Então, com a prática, além de tudo, isso vai aumentando ainda mais. E se você tem um enfermeiro treinado ao seu lado, enquanto você está fazendo o A e o B e o C do trauma, ele já está canulando um acesso venoso periférico para você. Ele já está colocando um oxímetro na mucosa peniana e na mucosa vaginal. Se o animal estiver bem alerta ou se ele estiver um pouco mais semicomatoso ou um pouco mais calmo, pode colocar na língua mesmo. Então, tudo isso já vai... O enfermeiro bem treinado já vai conseguindo te auxiliar, né? Por isso que eu falo tanto da importância da gente conseguir treinar muito bem o nosso enfermeiro. E no caso de uma ventilação, se você precisou entubar, enquanto você continua a avaliação, o seu enfermeiro vai estar ventilando. Ou ele vai estar segurando a máscara de oxigênio ali que você utilizou lá no passo A, certo? Daí, então, a gente vai para o passo C, que é a circulação. Na circulação, o que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar... Quando você avalia a coloração de mucosa e TPC, você já está avaliando a circulação junto com a respiração, certo? Então, você já avaliou ali no passo B a mucosa e o TPC. Daí aqui você vai palpar o quê? O pulso femoral e o metatársico. Então, é extremamente importante você avaliar os dois pulsos. Por quê? Porque eles deixam de ser palpáveis quando a pressão arterial sistólica está abaixo de 60 e 80 milímetros de mercúrio. Então, daí eu já vou saber que eu vou precisar entrar com uma droga vasoativa. Então, tá aí a importância da avaliação na palpação dos pulsos na hora que a gente está avaliando o C de circulação, certo? Daí, o que eu vou fazer também? Eu vou avaliar a frequência cardíaca, eu vou avaliar o ritmo cardíaco e a correspondência entre essa frequência cardíaca e o pulso, porque eu preciso avaliar as arritmias, certo? E daí, nesse momento, o que eu vou fazer? Eu vou auscultar os sons cardíacos e vou já aproveitar e fazer as pesquisas dos sopros e das arritmias também. Nessa hora, o seu enfermeiro pode já, depois que você já fez a ausculta, ele já pode colocar o paciente no monitor. Então, ele já pode colocar os eletrodos de eletro para que você veja o traçado no monitor, né? Então, quando a gente monta uma sala de emergência, a gente monta um kit emergencial que facilite a nossa manobra do ABC do trauma de uma maneira rápida, precisa e completa, e que o enfermeiro ou o seu auxiliar que está ali te ajudando consiga te auxiliar a cada passo que você faz. Então, quando a gente treina os enfermeiros nas equipes, a gente sempre tem um modelo de emergência, para que a gente vá falando, ó, agora eu estou avaliando o A, né, as vias aéreas, e eu quero já que você já esteja com o oxigênio na mão, com a máscara de oxigênio e com todas as sondas, caso eu precise entubar, do tamanho do animal prontas, né? Uma sala muito bem equipada tem tudo à sua mão. Então, normalmente na parede a gente coloca um suporte onde você pendura todas as sondas, né? Você tem do seu lado um equipamento um equipamento de anestesia, onde você consiga ventilar esse animal, ou uma baraquinha que você consiga ventilar ligada no oxigênio. Então, tudo tem que estar muito à mão. E o aparelho de eletro também, né? Então, o monitor ou o aparelho de eletro tem que estar ali próximo, para que a hora que você esteja avaliando a circulação, o seu enfermeiro, o seu auxiliar já consiga colocar
os eletrodos no lugar correto, certo? Então, colocar o eletrocardiograma é extremamente importante. E também, nesse momento da circulação, a gente tem que estar preparado ali na nossa sala de emergência para fazer uma punção torácica, se for necessário. Então, se eu avalio na minha ausculta que tem um som que está tamponando ali, então eu vou precisar fazer uma punção torácica, eu preciso ter o catéter adequado, a seringa adequada, a torneira de 3 vias, um material para fazer asepsia, uma máquina de tricotomia que seja muito prática e rápida ali. No atendimento emergencial, é muito legal ter aquelas maquininhas sem fio, porque facilita, fica conectada na tomada, do lado, então a hora que você precisa, você já retira e precisa, ou se você não tem uma máquina com fio mesmo, mas que esteja à sua disposição ali, para se você precisar fazer uma tricotomia de emergência, tanto para canolar a veia, quanto para fazer uma punção torácica. Então tudo isso é importante na hora que você vai montar a sua sala de emergência, ou se você fala, putz, eu atendo num consultório que não tem uma sala de emergência. Então transforme o seu consultório em uma parede de emergência. Porque se você precisar fazer um atendimento emergencial, as coisas vão estar ali na sua mão. Então eu já montei em consultorias, por exemplo, um pet shop que tem um único consultório, onde a gente conseguiu de uma maneira muito bonita, clean e organizada, deixar tudo para um atendimento emergencial ali à mão. E as coisas funcionam, né? É muito prático. E eu costumo falar muito do veterinário que trabalha com o enfermeiro, do veterinário que trabalha com o estagiário, mas a gente sabe que para muitos veterinários não é a realidade. Muitas vezes ele trabalha sozinho, né? Num atendimento emergencial é muito ruim estarmos sozinhos. Então, o que eu sempre oriento os meus alunos? Você sempre precisa ter um vínculo com estagiários, porque isso é legal. Os estagiários aprendem com você e eles te ajudam muito. Quem aqui, eu não sei se tem alguém aqui que foi meu estagiário, mas sabe que, tipo, eu sempre gostei muito de trabalhar com estagiários. Tanto é que eu trabalhava com estagiários, depois programas de trainees, foi a forma como eu vinha trazendo os veterinários para o mercado de trabalho. Porque eu acho que é uma troca muito grande. A gente ensina muito o estagiário e o estagiário também ensina a gente, porque a gente aprende muita novidade com o estagiário, mas eles ajudam e auxiliam muito a gente. Então, a partir do momento que você começa a ter uma casuística legal, que você começa a ter um atendimento diferenciado legal, você vai ter estagiário querendo trabalhar com você. Monte um programa, um organograma de estagiários, ensine eles a serem seus enfermeiros. Tornem eles preparados para um atendimento emergencial que esteja atuando de uma maneira completa e eficaz com você. E no momento não tem estagiário. Se você tiver uma boa recepcionista, por mais que ela não seja focada nisso, pelo menos para que ela consiga te auxiliar em ligar um oxigênio, pegar os monitores e te dando o material necessário, é legal você treiná-la. Uma banhista, uma tosadora, dependendo de como que é o ambiente que você trabalha, você pode treinar algum dos seus colaboradores ali para que eles possam te auxiliar. Porque às vezes num atendimento emergencial é muito ruim estar sozinho. É impossível? Não, não é. Eu já atendi emergência sozinha, né? Então eu já tive casos emergenciais em que eu tinha que estar em uma sala e meu enfermeiro em outra sala. E então eu já tive que atender. É possível? É possível. Mas principalmente para quando a gente é recém-formado, fica tudo mais difícil atender sozinho. Quando a gente tem uma equipe trabalhando com a gente, as coisas ficam mais fáceis. Porque às vezes de eu pensar o que eu quero, só o modo que eu olho para alguma coisa, o meu enfermeiro que está acostumado a trabalhar comigo, o estagiário que está acostumado a trabalhar comigo, já vai entender o que eu preciso e já vai me ajudar da melhor maneira possível para que nós possamos dar continuidade naquele atendimento da melhor maneira possível, certo? E daí, então, a gente fizemos o ABC, a gente passa, então, para observar os sangramentos evidentes. Daí, o que a gente faz? Tem qualquer tipo de sangramento evidente, a gente vai fazer uma pressão externa no local da hemorragia e evitar o uso de garrotes ali, para que a gente consiga estancar aquele caso, né? Em alguns casos, a gente precisa ficar bem atento, porque o controle da hemorragia externa constitui uma prioridade absoluta. Então, às vezes, se tem, por exemplo, uma ruptura arterial, alguma coisa assim, enquanto, você tá olhando o ABC ali, já fazendo todas as coisas, você já precisa estar suturando aquela artéria, você já precisa estar contendo aquela hemorragia, porque senão você vai perder o animal,
né? Então, tudo é muito, muito rápido. Por isso que eu falo, quando você trabalha em equipe, as coisas se tornam muito mais fáceis. Então, se você tem pelo menos um bom enfermeiro, um bom estagiário ao seu lado, ele já vai saber lidar com você nesse atendimento emergencial e as coisas vão se tornar muito mais práticas. Daí, então, a gente passa pro tratamento da dor e para avaliação da dor desse paciente, né? Daí aqui a ordem, você pode avaliar primeiro injúrias neurológicas e depois a dor, ou primeiro a dor e depois injúrias neurológicas. Injúrias neurológicas, a gente tem eu posso até fazer uma live para vocês depois, mas aí a gente tem alguns vídeos no canal também que mostram para vocês como fazer uma avaliação completa da dor, das injúrias neurológicas, porque tem que ser uma abordagem um pouco mais completa. Então agora, aqui misturar os dois assuntos na live eu acho que vai ficar pesado para vocês, mas deem uma olhada depois nas aulas sobre avaliação de injúrias neurológicas, porque é importante a gente avaliar nervos cranianos, é importante a gente avaliar lesões medulares, é importante a gente identificar qual a altura da lesão, se existir uma lesão medular, e com isso todos os reflexos. Nós podemos avaliar de uma maneira rápida, prática e eficiente todas as injúrias neurológicas de uma maneira que a gente não perca nada, que a gente não perca nenhum detalhe daquela avaliação. Daí então a gente passa para a avaliação da dor. Eu gosto de instituir em todo lugar que eu trabalho e com todos os alunos uma escala de dor, né? Então a gente tem inúmeras possibilidades de escala de dor. Temos as visuais, temos a de 0 a 3, temos as mais completas, temos as com parâmetros. Então você tem que achar qual é a melhor escala de dor para vocês. Então para os alunos, eu monto uma escala de dor que é a descritiva, que eu acho que é a mais fácil que tem para que todo mundo fale a mesma língua. Mas isso vai muito de profissional para profissional e qual que você vai orientar a sua equipe a trabalhar, né? Então, por exemplo, se você for usar a escala que eu gosto, que é a descritiva, 0 vai ser para um animal que está sem dor. 1 para um animal que tem um leve desconforto. 2 para um animal que vai reagir à manipulação com leve movimentação, mostrando algum desconforto. E 3 aquele animal que vai reagir bruscamente, tentando te morder quando você manipula a região dolorida. Então, com essa escala, a gente consegue fazer um melhor diagnóstico dessa dor, a gente consegue fazer um melhor prognóstico e acompanhar uma evolução do tratamento da dor, o que é extremamente importante quando a gente está com esse animal internado, por exemplo, ou avaliar esse animal que está tratando em casa depois, num retorno. Então, a escala de dor é extremamente importante. Se você ainda não utiliza, comece a utilizar. Você vai ver que depois que você cria o hábito de fazer escala de dor em todos os seus pacientes, isso entra no seu automático, né? Lembrem que, tem como a gente mudar os nossos hábitos. E dentro dos atendimentos, nós temos muitos hábitos importantes a criar. Então, fiquem ligados em como mudar os hábitos. Lá no nosso canal a gente tem alguns treinamentos, alguns vídeos falando sobre isso também. Deem uma olhadinha lá. E aqui eu deixo um ponto importante, que é cuidado com as armadilhas do atendimento emergencial. Por quê? Às vezes um animal chega com alguma coisa muito evidente. Então, por exemplo, algo que choca o veterinário e choca o tutor também. Uma fratura exposta. Então, às vezes o animal chegou com fratura exposta, todos os olhares vão para aquela fratura. E as pessoas esquecem do ABC do trauma. E às vezes você perde o animal porque se ele foi atropelado, por exemplo, e teve uma fratura exposta, às vezes ele pode estar com as vias aéreas obstruídas por um sangramento, às vezes ele pode estar com um hematoma obstruindo, às vezes ele pode estar com um enfisema dificultando a respiração. E ele vem a óbito, porque você está focado ali na fratura exposta que o animal estava apresentando. Então, muito cuidado com as lesões mais visíveis, que chocam realmente, né? Então, tem paciente que às vezes chega numa condição que você fala, meu Deus do céu, por onde eu começo? Comece pelo ABC do trauma, não fuja disso. Se tem uma fratura exposta, comece pelo ABC do trauma, né? E siga o passo a passo, porque daí você não se perde. Daí as coisas vão ficar muito mais claras, muito mais práticas e muito mais assertivas. E eu acho que a grande finalização que eu quero deixar para vocês é: estudem o ABC do trauma nessa ordem que a gente passou aqui.
treinem, né? E treinem a equipe de vocês, né? O que eu falei sobre estagiário, sobre enfermeiro, treinar alguém para te ajudar é extremamente importante, faz muita diferença em você conseguir salvar ou não esse paciente durante uma emergência. Daí, a partir do momento que você fez o ABC do trauma, avaliou escala de dor, avaliou injúrias neurológicas, entrou com as medicações necessárias, caso algum desses passos necessitava, então um vasoativo, às vezes uma fluidoterapia adequada, alguma coisa. Boa noite, Estela. Então, alguma coisa que o pessoal, a sua avaliação detectou que era necessária, então você canulou a veia, você entrou com a medicação necessária. Daí, a partir desse momento, você vai começar a avaliar o quadro clínico daquele animal. Então, você vai passar ao exame clínico completo. A partir do momento que o animal está desobstruído de vias aéreas, respirando adequadamente, com a circulação em perfeito estado, ou já medicado você já está rodando um eletro, está com ele no monitor, você vai o quê? Você vai avaliar a pressão arterial, já está com acesso venoso canulado, ele já está recebendo oxigenoterapia, porque você colocou na oxigenoterapia lá no ponto A. Daí, nesse momento, você vai passar ao exame clínico completo. Daí sim, você vai avaliar ele de cabeça a rabo a partir do momento que você estabilizou esse animal. E sim, é importante que você faça um exame clínico completo num animal que chegou em emergência. Porque às vezes ele chegou em emergência, mas ele tem algum outro quadro que às vezes nem o mesmo proprietário sabia e que pode piorar muito esse quadro emergencial que ele chegou, né? Ou às vezes ele chegou num quadro emergencial, não por um trauma, não por um acidente ali, mas ele chegou num atendimento emergencial porque ele já vem apresentando uma injúria cardíaca e ele entrou em emergência cardíaca, ou uma injúria neurológica, ele entrou em uma emergência neurológica, ou uma injúria endócrina e ele entrou em uma emergência endócrina. E as coisas podem se misturar, né? Então eu posso ter um animal que está numa emergência endócrina, mas ele também tem uma alteração cardíaca de suma importância e que vai piorar o quadro dele se eu não avaliar. Então, a partir do momento que você fez o ABC do trauma completo e o animal está estabilizado, você vai passar para a avaliação clínica geral. Então, você vai avaliar esse paciente de cabeça a rabo, detalhe por detalhe. A partir do momento que você terminou essa avaliação, você vai falar com o proprietário. Daí, nessa hora, é extremamente importante que você tenha alguém para ficar com o seu paciente. Porque, por mais que ele esteja estável, alguém do teu grupo de funcionários, dos teus colaboradores ali, precisa estar com ele. Ou um enfermeiro bem treinado, ou um estagiário bem treinado, ou algum funcionário seu que você treinou para te ajudar nesse momento, né? Você pode chamar o proprietário para você ter a anamnese e a conversa na presença do animal? Sim, se você não tiver outra alternativa, você pode. Se você não puder, deixar alguém responsável por aquele paciente, mantendo a estabilidade dele, até que você converse com o tutor, obviamente que você vai chamar o tutor até a sala e você vai fazer a anamnese ali na presença do animal. Mas, se você puder, é sempre melhor que você converse com o cliente num outro ambiente, e não no ambiente que o animal está sendo tratado ali, né? Por quê? Porque um atendimento emergencial, o proprietário está sempre muito estressado, o proprietário está sempre muito nervoso e ele está com os nervos à flor da pele. Então, esse proprietário muito estressado, a hora que ele olha o animal dele, que está canulado, recebendo oxigênio, às vezes recebendo 2 ou 3 infusões, monitorado pelo eletro, às vezes entubado, às vezes teve que sedar, às vezes ele está com um sangramento que você teve que conter, enfim. Às vezes é uma cena que choca o proprietário ver tudo isso. E daí você acaba piorando mais a angústia e o desespero desse proprietário. Porque a primeira coisa que ele chega, ele olha o animal daquele jeito, ele não vai nem ouvir o que você está falando. Então ele está observando que o animal dele está naquele estado, e você está conversando e perguntando, ele às vezes não consegue nem ouvir o que você está falando, né? Então, se você puder conversar com esse proprietário fora do ambiente da sala de atendimento, melhor, né? Daí sim, você vai, primeiro de tudo, acalmar esse proprietário, né? Então, se você conseguiu estabilizar o paciente, você vai chegar e falar, olha, o fulaninho tá estável.
eu fiz isso, então eu tive que entubar, ele tá recebendo oxigenoterapia, ele já tá recebendo medicações vasoativas, então fala de uma maneira tranquila, uma abordagem resumida do que você fez, e a partir do momento que você aborda tudo o que você fez com o tutor, você vai explicar o que aconteceu. Então, o que era aquela emergência? Agora você já sabe, porque você fez toda a avaliação do ABC do trauma e clínica também no paciente. Então, você sabe muito bem qual é o quadro clínico que aquele paciente está apresentando. Então, você vai explicar para o proprietário exatamente o que você viu e a sua lista de diagnósticos diferenciais. Daí, aqui a gente chega no mesmo ponto da consulta clínica normal. Por quê? Porque você vai ter uma lista de diagnósticos diferenciais, você vai saber exatamente o que está acontecendo com o paciente como um todo. Então, lembra o exame de cabeça a rabo? Para que a gente aborde todos os sistemas? Então, você vai conseguir explicar para o proprietário todos os sistemas que têm alguma alteração. Você vai conseguir explicar quais foram as alterações registradas naquele momento da emergência e quais foram os outros achados que você encontrou que podem ou não estar associado àquele quadro emergencial. E você, com essa lista de diagnósticos diferenciais, você vai conduzir a uma anamnese. A uma anamnese completa, para que você entenda exatamente o histórico desse paciente. Para daí, então, com a anamnese em mãos, o exame clínico completo em mãos, a sua lista de diagnósticos diferenciais ainda mais completa, você solicitar explicando para o tutor a importância de cada um dos exames que você vai querer solicitar. Porque assim, para com aquela história de tipo, o cliente não me deixa fazer exames, por isso que eu não consigo chegar no diagnóstico. O cliente não te deixa fazer exames porque ele não está confiando, muitas vezes, no que a gente está falando, né? Então, no início da carreira eu passei muito por isso. Eu pedi uma lista de exames e o cliente, tipo, me negar tudo. E daí ao longo do tempo eu fui entendendo que o que fazia o cliente aceitar ou não fazer os exames era o quanto que eu convencia ele de que eu tinha confiança e autoridade daquilo que eu estava falando e de que sim, aqueles exames eram necessários para que salvássemos a vida do animal. Então, a partir do momento que a gente aprende a trabalhar dessa maneira com o cliente, a gente para de ter problemas com o cliente e falar, não, eu não aceito fazer esse ou esse exame, ou eu não vou ter dinheiro para fazer esse exame. Porque a gente sabe que existem inúmeras possibilidades que a gente pode auxiliar esse proprietário a fazer esses exames e, se for realmente necessário, o proprietário vai fazer. Ele vai dar um jeito, ele vai fazer. Independente da maneira que você trabalha ali, valores, lugares para fazer, para realizar, o proprietário vai dar um jeito se você realmente mostrar que aquilo é importante. E isso é um fato. A partir do momento que eu aprendi a trabalhar dessa maneira, eu nunca mais tive o problema do cliente me falar, não, doutora, esse exame eu não consigo fazer. Então, é um passo a passo que a gente trabalha para chegar a esse atendimento perfeito, para que o cliente confie no nosso atendimento, confie e compre realmente a nossa ideia e o que a gente está falando e fale, ok, eu confio no que você está falando, vamos lá, vamos dar um jeito e vamos fazer, certo? Então, vocês percebem que no atendimento emergencial, a gente inverte um pouquinho a ordem, né, do atendimento clínico que eu tanto converso com vocês. A gente, então, primeiro faz o ABC do trauma, depois a gente faz a estabilização do paciente completamente, depois a gente passa para o exame físico completo, depois para a conversa com o tutor e, por último, a anamnese perfeita e daí segue na ordem, lista de diagnósticos diferenciais e condutas de exames necessários e depois conduta de tratamento, internação se necessário e assim por diante a gente dá continuidade no atendimento, certo? Então, alguém tem alguma dúvida sobre essa parte de atendimento emergencial, que queira tirar, que queira comentar aí? Eu vi que algumas pessoas entraram, sinalizaram, deram boa noite. A Laura tá aqui, ó, participando com a gente desse finalzinho. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, comentem aí que a gente vai conversando. Eu vou deixar a live de hoje gravada para que vocês possam ver e rever. E se tiver alguma dúvida, se surgir alguma dúvida ao longo do caminho, podem entrar em contato via comentários, inbox, a gente vai dando um suporte. Então, se o inbox não sou eu realmente sempre que respondo,
Tem o pessoal da equipe que também responde, mas se for dúvida técnica, eu que sempre vou ser acionada para responder para vocês. Então, podem entrar em contato, a gente vai conversando. Amanhã temos mais uma live às 8 horas da noite. E se você... Ah, olha lá, Laura, a Ana Clara tá falando que você é uma lindinha. Ela é uma princesa. E olha, eu vou dizer, Ana, que ela é doida pra ser médica, então ela adora acompanhar aqui o nosso trabalho, viu? Então, a gente vai conversando todos os dias desse mês. Quase todos os dias, às 8 horas da noite, a gente vai ter uma live com temas super importantes para vocês. Se tiver algum tema que vocês querem que a gente aborde aqui, vocês falam, nossa, esse tema é extremamente importante para mim, eu queria que fosse abordado, escrevam nos comentários, mandem inbox pra gente, que daí a gente vai tentando auxiliá-los da melhor maneira possível, certo? Então a gente finaliza por aqui hoje, a live de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que vocês aprendam a lidar melhor com os sentimentos de vocês nas emergências. A gente sabe que não é fácil, né? A gente sabe que a gente sofre no atendimento emergencial, principalmente quando a gente se forma. Eu sofria muito, então a mão suava, o coração disparava, a pressão caía, então a gente fica no desespero ali no atendimento emergencial. Mas com a técnica certa e com o passo a passo adequado, a partir do momento que você coloca no seu plano de atendimento emergencial um passo a passo, as coisas ficam muito mais fáceis, muito mais claras, né? E daí a gente para de ter o medo da emergência. E daí as coisas ficam muito mais tranquilas. Ô, Ana, muito obrigada. Que bom que você gostou da live. Fico feliz de ter ajudado. E daí as coisas ficam muito mais claras e muito mais fáceis, né? E deem uma olhada também, quem não assistiu ainda, as lives da semana passada, nós tivemos 2 lives que falamos muito sobre o nosso autoconhecimento e a nossa autoproteção. Então, síndrome de Burnout, ansiedade do veterinário, tudo isso é extremamente importante quando a gente lida com atendimento emergencial. Então, a gente precisa estar preparado para que a gente possa lidar muito bem, tanto com o nosso cliente, quanto com o nosso paciente numa abordagem emergencial. Então, cuidem de vocês também. Preocupem-se com vocês, com os seus pacientes e com os seus clientes. Assim, a gente vai conseguir um atendimento muito diferenciado para os nossos pacientes e um atendimento muito diferenciado para os nossos clientes. E nós vamos ter uma carreira cada vez mais de sucesso para que a gente usufrua a nossa carreira que é tão linda, certo? Um super beijo pra vocês, ótima noite, espero que vocês tenham gostado e até amanhã. Tchau, tchau. Dá tchau, Laura, pro pessoal. Tchau. Até amanhã, pessoal. Um beijo. Mamãe. E obrigada pela participação de todos. Beijo a todos. Tchau, tchau.